Olá, este é o Catedrático Podcast, o podcast do conhecimento, do saber, da ciência. E hoje eu vou receber um convidado que, além de catedrático, eu posso falar categoricamente que ele é um cara genial, um gênio da matemática. Luiz Felipe Lins. Prazer ter você aqui, Luiz. Também é uma honra, é um prazer de estar aqui com você falando sobre educação, refletindo e discutindo sobre educação num podcast que está bem interessante. Eu assisti vários e a gente reflete muito e discute assuntos que eu acho que são pertinentes para a área da educação e da matemática hoje, né? Também. É uma honra, porque você é professor lá no Rio de Janeiro, né, fez toda a sua vida e carreira lá no Rio, e é legal para mostrar, inclusive, a realidade, né, a maioria, como o podcast aqui de São Paulo, a maioria é aqui de São Paulo. Então, você falar um pouco do como que funciona, né, a educação no Rio, né, você trabalha em escola pública e escola particular, né, então são duas realidades diferentes, enfim, você tem muita coisa para contar aqui para a gente. A primeira coisa que eu queria que você contasse é assim, como que surgiu na sua vida essa paixão pela matemática, esse dom pela matemática? Então, assim, eu acho que primeiro partiu pela educação. Eu venho de famílias, assim, uma família muito humilde, né? Onde eu fui criado pela minha tia e com 2 filhos, ela trabalhava fazendo limpeza, né? Como do lar, e a escola foi uma base muito grande na minha vida, né? Meus professores foram grandes referências. Então, eles ocuparam espaços que auxiliaram muito na minha formação, nas minhas escolhas e no meu caráter como ser humano. E eu queria fazer algo na educação. Então, na época, eu fiquei em dúvida se eu ia fazer português, matemática, letras, e eu acabei sendo frio. Eu fui para uma área onde eu achava que tinham poucos professores e eu teria mais acesso. Aí eu fui para matemática. E eu acabei me apaixonando pela matemática no processo. Eu não entrei apaixonado pela matemática, eu era um bom aluno em matemática. Eu fiz uma boa faculdade de matemática, eu acho que eu fui bem, mas eu me apaixono no percurso pela matemática e não na faculdade. Na escola, por exemplo, ensino fundamental, médio, as matérias que você mais se dava bem, quais eram? Era matemática, eu gostava muito de português, de leitura, de literatura, mas a matemática eu achava muito simples. Eu não sentia dificuldade. Aquilo ali, e eu achava que aquilo era prático mesmo, né? Assim, mas na hora de escolher, eu queria algo da educação, porque eu queria fazer alguma coisa pelas crianças, né, menos favorecidas economicamente, assim como eu fui, e a escola me auxiliou muito. Então, eu achava que eu tinha uma dívida ali com a escola pública, né, e com a educação. Você falou que é simples, né? Assim, não é tão simples porque não é todo mundo que é bom em matemática. Eu, por exemplo, nunca fui, né? Tenho até dificuldade de fazer contas simples, mas isso é uma coisa que a gente vê muito em notícias, que o Brasil tem um déficit educacional em matemática, né? Também em português, redação, tudo. Você acha que se deve a quê? Essa questão do brasileiro, como, estou falando de uma maneira geral, tem casos específicos, e você aqui é um exemplo, mas essa dificuldade em matemática aqui no Brasil? Eu vejo muito a matemática hoje como uma ciência, né? Algo que tem que ser muito concreto, principalmente para as crianças de classes menores. Eles têm que entender que aquilo é uma ciência e que aquilo está no dia a dia dele. E eu não vejo hoje um currículo de matemática voltado para aplicações do dia a dia do adolescente e do jovem. Isso é preocupante porque a primeira coisa que eles fazem é se distanciar. Eu sou de um período em que a matemática segregava. Você quer reprovar num concurso, bota uma prova de matemática difícil. Os pais aceitavam que o aluno tivesse dificuldade em matemática, mas não aceitavam em outras disciplinas. Então a matemática ela foi sempre um divisor de águas ali. E aí uma coisa até hoje que me incomoda muito é quando você escuta assim, eu sou de humanas, eu sou de exatas.
todo mundo é de exatas, todo mundo é de humanas. Eu não me vejo como de exatas se eu dou aula, eu lido com humanos. Eu acho que isso acabou sendo uma justificativa da matemática, do ensino da matemática, em achar que algo é como se fosse um DNA. A criança nasceu para isso, a criança nasceu para aquilo. Eu acho que muitas carreiras são desenvolvidas pelas crianças muito mais pelo medo e pelos traumas que elas trazem. Então, assim, a matemática, eu não vou dizer, ela é uma ciência dura, mas ela mais traumatiza do que atrai a criança para ela, né? Porque você tem que lidar com concentração, com persistência, com descoberta. Mas o jovem de hoje gosta, mas eu não sei se a sala de aula está para o mundo de hoje, ela se adaptou a esse mundo de hoje, para esse jovem de hoje. Eu falo com as crianças assim, você gosta de música? Adoro, mas música é matemática, e matemática é música. Não existe uma sem a outra. A gente vai ver aqui que é. Então, como é que ele gosta de música e não faz uma associação da música com a matemática, né? Então, assim, a gente precisa situar que matemática está se ensinando. Então, é uma matemática para todos mesmo? É uma matemática para uma elite? Então, eu sou professor de matemática, mas eu não penso em formar matemáticos. Eu penso em formar jovens, crianças, seres humanos conscientes, que saibam fazer escolhas, que tenham um raciocínio apurado. Porque o desenvolvimento do raciocínio lógico é um bem que quando você adquire, você nunca mais perde, né? Então, acho que essa matemática está faltando hoje na sala de aula. E a matemática, ela está no dia a dia, né? É no troco da padaria, às vezes atravessar a rua e saber se o tempo do carro, né? Estou falando isso que atravessam fora da faixa, tudo. Mas você faz um cálculo ali para ver se você consegue atravessar a rua sem ser atingido por um carro. Ou um jogador de futebol que o cara cruza ele, o tempo de bola dele. Tudo isso é, de certa forma, matemática, né? Você vê que hoje tem times de vôlei que fazem todo um estudo na parte de matemática para saber velocidade da bola, do saque, a altura que o jogador tem que atingir. Então, assim, e a gente viveu esse momento de pandemia há pouco tempo atrás. E o que seria do mundo se a gente não tivesse a parametrização dos dados para você saber o comportamento de uma cidade daqui a 15 dias? Né? Como é que essa cidade, como é que estava a epidemia nesse período próximo, para você criar estratégias para você combater ou evitar. Gráficos. Você precisa de dados, aí o computador resolve aquilo de forma rápida e eficaz. Mas nós, humanos, é que vamos ensinar o computador a mexer e fazer essas contas. Então, assim, ficou muito forte a necessidade da matemática com o período da pandemia, porque a gente precisava analisar o comportamento de um vírus e o quanto ele alcançava, o quanto ele crescia, e para que a gente pudesse ter tomadas de atitudes e evitar tantas perdas, né? Então, a matemática, eu acho que ela ficou muito forte nesse período da importância e da necessidade da matemática. E só, você falou aí da música, né? Quem gosta de música tem que gostar de matemática. Eu queria que você explicasse isso, porque eu não sabia que essa relação entre matemática e música. Você vai fazer um compasso, uma batida, então você tem uma sequência, que é uma sequência que a gente aprende sequência numérica. Mas a gente pode fazer sequências de batidas, né? Que você vai criando, não é a letra, eu tô falando a música, né? Aí você cria, eu faço muito com eles. Vamos criar uma. 1, 2, 3, faz um 1, 2, 3, e aí o outro vai fazendo outra. E quando a gente vê, criou uma musicalidade, um ritmo, uma sintonia ali que você vê que a música tá nessa sequência de batidas, 5x1, 6x2. Então. E eles não têm essa ideia da divisão dos compassos, um quarto mínima, mínima, semínima, e que são fracionadas, né, as notas, e que ali tem matemática pura. E eu acho que eles precisam ver e entender essa aplicação da matemática. E quando ele entende, né, eu falo, vocês adoram ir para um cinema que você tem 3D,
ali é uma computação gráfica que está por trás daquilo ali. Ali é matemática pura. Ali são equações dificílimas para você conseguir colocar um holograma. Uma pessoa está aqui hoje apresentando uma palestra para vocês. Eu falei, quanta matemática não tem por trás disso, né? Eu brinco às vezes, falando na área da medicina, né? Como hoje tem tomógrafos tão desenvolvidos que você consegue descobrir um tumor no seu início. A gente, há pouco tempo atrás, você fazia sangria, hoje é crime. Então, é um mundo que evolui, uma ciência que evolui e que a escola tem que estar atenada para isso, né? Será que a escola evoluiu tanto? Sim, eu acho que a escola continua com alguns modelos que são muito antigos, né? E que não faz essa conexão do dia a dia com a sala de aula, com a criança, e isso não desperta a curiosidade, o interesse. Eles adoram ser desafiados. O jovem adora descobrir coisas novas. E a escola, num todo, eu não digo só a matemática, ela tem que ser preparada para atender essa criança e despertar nela essa curiosidade. E aí a gente vai desenvolver ciência, né? Vai desenvolver descobertas. Aí a gente está formando cientistas em todos os campos. Então, mas na escola, por exemplo, português tem lá, a nova ortografia, tem redação, história, toda hora as histórias estão sendo revistas, revisitadas, em ciência tem muita descoberta tal. Matemática, você me corrija se eu estiver enganada, mas assim, no século XIX, 1 mais 1 é 2 e até hoje é 2. A forma de calcular, de dividir, tudo, não se atualiza. É uma matéria meio que fechada assim, para novidades, para revisionismos, não estou falando da forma de ensinar Sim. matemática, mas a cartilha, os livros de matemática. Se eu pegar um livro de 1914 para hoje, daria para aplicar isso? Então, você tem alguns princípios, alguns conceitos que são básicos, né, que você precisa ter. E a partir dali você vai fazer as conexões. Então, cabe em que momento aquilo vai ter um significado. Então, eu estou estudando isso por quê? Por que isso é importante? Não é? Eu digo assim, é um currículo de horizonte, você ensinar algo para que você enxergue lá na frente. Eu vou dar um exemplo em matemática. Você ensina a reta numérica, aí você fala que depois vem os negativos, vem os positivos. Mas se você pega um filme, você pode mexer com uma animaçãozinha para indicar que ele vai, que ele volta. E por que você precisa dos números imaginários, né? Um terceiro eixo, para eu rotacionar, criar algo tridimensional para que eu faça aquilo girar. Então, se eu hoje tenho acesso a programas de computação tão interessantes, essa matemática tem que estar associada ali. Ele tem que ver aquilo ali. Eu estou ensinando isso, mas com uma visão de lá na frente. E para o professor isso também tem que estar claro, às vezes não está tão claro. Eu acho que tem um grande problema ainda nos cursos de formação de professor de matemática no Brasil. Então você precisa mostrar que a matemática tem que fazer conexão com coisas da vida. Você tem que entender o mundo de hoje por meio da matemática. Exatamente, porque e até um exemplo de como a matemática é apaixonante, tem aquele livro O Homem que Calculava. Cara, que é um livro fantástico. Sim. Que você lê aquilo, você se apaixona pela matemática, né? E muitos dos professores, porque a gente não nasce odiando a matemática, a gente aprende a não gostar justamente porque tem professor que não faz essas conexões, essas coisas que do dia a dia, enfim, torna aquilo chato. Você acha que não é a matéria, mas muitas vezes é a forma como se aplica, se ensina a matemática, isso, principalmente no ensino fundamental e médio? Eu acho que tem uma certa arrogância matemática de que estuda-se matemática para formar matemáticos. Eu acho que matemáticos eles vão fazer as escolhas. Quem quiser fazer matemática. Agora, a gente hoje tinha que ensinar no Brasil uma matemática para todos.
A matemática financeira tinha que estar muito mais presente na escola. Sim. A gente vê pessoas endividadas que não percebem fazer cálculo de juros de um cartão de crédito. Entender o que é melhor que ele faça naquele momento. Se é quitar, se é pegar um outro empréstimo para quitar aquele. Então, não entende juros sobre juros, juros compostos. E quando isso a gente dá uma atenção especial isso dentro da escola? Então, é uma coisa importantíssima que precisa ser vista. E eu não sei se os currículos de hoje dão tanta importância. E aí você fica, às vezes, muito mais preocupado com instrumentalizações de fórmulas que vão fazer sentido para quem vai fazer matemática. E a grande massa, né, a grande massa da população não tem acesso a uma matemática onde ele faça conexões, percepções, consigam entender o que está acontecendo no mundo por meio dela. Então, isso é complicado, isso precisa ser revisto. E eu vejo que está em passos muito lentos, né? Você vê uma Coreia, um Japão, ele veio de uma guerra e você tem uma escola fantástica lá. Como a escola japonesa e coreana, ela um modelo consegue formar. Né? E a gente aqui no Brasil não entende que se a gente não se preocupar com a educação de verdade, de base, a gente não vai conseguir fazer um país que cresça, né? Então a gente está precisando não de políticas de Estado, mas a gente precisa de políticas de governo que invista numa educação com seriedade. Isso precisa ser revisto. Que matemática é essa? Que o aluno não consegue ver a música, que o aluno não consegue ver que hoje a gente tem tomógrafos fantásticos e que a matemática está ali, que eu estou endividado e eu não sei o que fazer, que eu não consigo arrumar uma rota de saída, porque eu não consigo planejar a minha vida para me livrar dos juros e das dívidas. Então, a gente precisa ensinar ou pelo menos conduzir as crianças a ter esse tipo de percepção, de orientação. Então, assim, eu acho que mudou muito, já avançou muito. Eu acredito que a gente tem um avanço imenso. Mas eu acho que ainda não é significativo em termos de Brasil. Acho que precisa de alguma coisa maior. Tem exemplos fantásticos no Brasil, de cidades lá do interior do Brasil, onde a educação vai evoluindo, Coité do Norte, que tem IDEBs maravilhosos, né? Cidades do interior do Ceará, que tem um trabalho lindo. Essas cidades precisam ser exemplos, né? A gente precisa ouvi-los. Ensina aí qual é o segredo para a gente conseguir mudar a educação para valer. Você fez o ERJ, né? Fiz o ERJ. A graduação, a especialização na PUC. Isso. E depois o Unirio, mestrado. Da graduação, da especialização e do mestrado, assim, o que refinou esse estudo, a sua percepção em matemática, e o modo de ensinar, de lecionar matemática para os alunos? O quão foi importante da graduação até o mestrado nessa sua carreira, na trajetória como professor? Eu não fiz o mestrado sequencial, vim fazer o mestrado 20 anos depois de estar dando aula. Eu acho que foi perfeito. Ficou muito marcante para mim. E eu vou buscar o mestrado porque eu começo a ter alunos que têm um olhar da matemática mais do alto. E eu preciso estudar uma matemática mais aprofundada para que eu consiga, não é para a sala de aula, mas para que eu consiga ter uma percepção, uma noção maior da matemática que eu estou ensinando. Então o mestrado me ajudou muito nisso. A ter esse olhar mais do alto da matemática, não da educação em si. E aí eu trago para o mestrado toda a minha experiência de sala de aula. Então ali eu acho que foi um momento muito, muito bom profissionalmente para mim e muito enriquecedor. Porque a faculdade, quando a gente entra na faculdade com a escola que a gente teve como aluno, né? Sim. Então, fico pensando, coitados dos meus alunos no início da minha carreira. Eu era muito ruim. Porque você pode ter um compromisso, mas você traz a matemática que você teve. A matemática que eu tive era excludente. Não era uma matemática para todos. E aí você pega uma matemática e vai reproduzi-la
porque eu não refletia na minha faculdade. A minha pós-graduação na PUC, ela foi já na área de educação matemática, já foi muito mais reflexiva sobre os processos, sobre como ensinar. Então, as discussões eram muito ricas. E o mestrado já me deu uma matemática bem mais avançada, mas com uma experiência que eu trouxe de sala de aula e de vida que foi muito interessante. Então, assim, penso ainda em fazer o doutorado, não por um título, mas porque eu acho que dá para você escrever alguma coisa com 30 anos de sala de aula, né? Eu já 30 anos agora eu faço esse ano. Não, e tem uma coisa assim que ninguém, não é que ninguém, mas assim, não te ensinam a dar aula, né? Você se especializa naquilo e aí você é contratado para dar aula, mas é meio que falar assim, agora é com você, vai, né? Como que você, nesse caso, se preparou, né? Você falou que não foi... E lógico, tudo na vida é costume e a gente vai elaborando e vai melhorando. Mas assim, como que você se preparou nesse começo para plano de aula, o que ensinar? Como que foi esse começo para lidar com a classe, para lidar com a problemática mesmo da sala de aula? Enfim, como que... Eu acho que o aluno, assim, quando eu chego, eu tinha um propósito muito grande. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E eu queria fazer algo que não era o que eu tive na escola. Porque eu acho que eu tive... A minha escola, ela era uma escola elitista. Não era uma escola para todos no período que eu estudei. Então, hoje a gente tem uma escola para todos. Então, assim, que escola faz sentido para mim? Era a escola que eu queria que fizesse sentido para eles. E não era a escola que eu tive. Isso é muito doido. Então, primeiro, que escola que eles querem? Porque cada criança tem sua particularidade. Cada comunidade tem suas especificidades. Primeiro, eu preciso conhecer a minha comunidade. As crianças que estão ali. O que eles almejam? O que eles esperam da educação? Eles têm sonhos? Todos temos. Então, a escola que eu tive era uma escola que ela era mais moldada pelo fracasso do que pelo sucesso. Eu repeti de ano, na antiga quinta série. Eu também repeti na quinta. Eu repeti a quinta série. E a escola, naquele momento, falou para mim, não, você não serve. Eu insisti. E quantos desistem? Então, assim, não é essa escola que eu quero. A gente tem momentos, a gente tem fases na vida, cada um tem seu tempo de aprendizagem. E a escola não respeita muito isso. Ela faz um currículo que tem que ser anual e se vira e vai em frente. E aí você tem que dar conta daquele currículo sem respeitar as especificidades de cada um, sem conhecer as necessidades que aquela comunidade tem, que aquela criança tem. Não se importar com o sofrimento. Ninguém nasceu para perder. Ninguém nasceu para perder. Então, fracassar, da onde vem isso? Que fracasso é esse? Ele tem que ter um professor como amigo. Eu não tiro aluno de sala, eu não tenho problema de indisciplina em sala de aula, porque existe uma questão de respeito e de confiança, que é estabelecida ao longo do processo. Meu aluno sabe o que eu quero para ele. Ele sabe que ele me tem ao lado dele. Então, assim, eu sei que ele vai ter momentos difíceis, eu sei que ele passa por problemas em casa, todo mundo passa, isso afeta no dia a dia. Tem crianças que têm, graças a Deus, a gente hoje tem crianças com vários espectros de autismos dentro da escola. Eu tive que estudar e me fez crescer demais, porque cada um tem seu tempo de aprendizagem, a gente tem que respeitar esses tempos de aprendizagem. E às vezes a escola não respeita, porque todo mundo aprende, mas de um jeito e num tempo. Sim. E assim, os alunos com esses diferentes espectros de autismo me fez entender isso e me fez ter um olhar diferenciado com todos, não só com eles. E eu vi que a escola tem que ser um lugar que tem que produzir felicidade. Então, assim, hoje eu fico muito mais preso o que eu estou ensinando é a expectativa do que eles estão recebendo. Eles têm essa expectativa. Está fazendo sentido? Está doendo? Não. É prazeroso?
eu consigo fazer conexões, eu consigo entender porque aquilo é importante. Então aí você começa a ter uma relação de respeito, de confiança, de acreditar no outro. E eles me fazem crescer, eu faço eles crescer. Então, assim, todos os prêmios que eu conquistei, não fui eu que conquistei. Foram eles que conquistaram comigo. Eu não conquistei nada, né? Se eles não existissem, eu não teria conquistado nenhuma premiação. Então, isso é significativo. Você olhar para a criança, você olhar para o outro e você saber que ele te tem como uma referência. Eu posso contar com ele em qualquer momento, não só na sala de aula, para matemática. Ele está aqui querendo construir um ser humano melhor. E eu acho que é isso que é meu propósito ali com eles. A matemática é o meu meio, não é meu fim. Eu uso a matemática como meio, não como fim. Agora, quando eles aprendem matemática, a gente desenvolve uma matemática mais avançada para aqueles que acabam tomando um gosto maior em aprofundar-se, né, no estudo da matemática. E você vai comemorar agora 30 anos como professor esse ano, né? Isso. Você, normalmente, quando dá aula, o aluno se forma, perde esse vínculo, né? Entre aluno e professor. Nesses 30 anos, você teve algum retorno de algum aluno ou aluna que virou professora ou matemática e falou, cara, obrigado por você passou na minha vida, tal, porque a gente tem... Eu tenho muitos ex-alunos professores, ou são professores de matemática. Semana passada uma aluna falou assim, minha irmã está tendo aula com a professora que disse que foi sua aluna. Eu falei, que legal, assim. Voltam na escola, isso é legal. Alunos médicos que estão se formando em medicina e que a gente mantém um contato, né? Até hoje eles acabam indo me visitar. Então, assim, isso é muito legal, assim. E alunos que fazem estágio na escola que eu trabalho, que foram meus ex-alunos, e aí agora se formam como professores e estão na escola que eu estou trabalhando. E, assim, aí a responsabilidade é maior, né? Porque agora eu tenho que ser referência também ali como formador, né, deles, porque eles estão ali fazendo práticas de ensino. Assim, isso é muito bom, porque você sabe, assim, que você chegou onde você queria. Eu acho que tem menos de um mês, eu fui no enterro de um aluno, que eu trabalho numa cidade complicada. O Rio de Janeiro é uma cidade complicada hoje, ela tem vários poderes que dominam a cidade e acabam atraindo as crianças para opções que às vezes não são tão interessantes para a vida deles, né? E eu fiquei muito chateado, porque eu tenho o costume de ir à formatura, não ao enterro de um jovem de 14 anos, 13 anos. E isso dói, porque assim, dá uma sensação de que a escola falhou, a sociedade está falhando e a gente está perdendo, né? E aí eu voltei muito mal, assim, isso... Como tem um lado bom, a gente começa a ter esse lado ruim de você encontrar crianças que acabam fazendo escolhas que não são tão interessantes para a vida deles, e muito jovens eles se vão, né? É um caso que eu não sei se não é tão comum, é que você dá aula para ensino particular e escola pública, né? São duas realidades completamente distintas. Como que é isso, assim, né? Você ir para um colégio que as pessoas têm um poder aquisitivo, que podem pagar pela educação, né? Então são crianças com comportamento e com um histórico de vida completamente diferente dessas crianças mais vulneráveis, né? Que não têm praticamente recurso algum. Como que é lidar com esses dois públicos, né? Essas duas realidades muito distintas. E como que é ensinar porque deve ser diferente, né? Inclusive o acesso cognitivo para o conteúdo, tudo, ou não, para esse público e para o outro. Como que você lida com essa transição? Olha só, hoje as crianças da escola pública e da privada aprendem da mesma maneira. Todas elas têm potencialidades e voam na aprendizagem. Desde que a gente
faça com que ele entenda a importância da escola para ele, naquele momento. O aluno da escola privada, ele tem um poder aquisitivo que o coloca num conforto, né? Onde você, às vezes, tem um quarto para estudar, você tem uma estrutura melhor. Bem alimentado, Uma alimentação bem diferenciada. Provavelmente não tem um pai ou a mãe que tem sei lá, às vezes o cara não tem nem pai nem mãe, né? Sim, mas hoje em dia a sociedade anda tão complicada porque eles também estão tendo problemas familiares e sociais bem graves, assim, chegam trazendo conflitos de casa que são bem preocupantes. Mas assim, o aluno da escola pública, a maioria são filhos de mãe solo, a sua grande maioria, né, das crianças, e que a mãe tem que trabalhar para ter o provento, para sustentar uma casa, e que eles têm na escola uma referência. Então eles passam um bom tempo dentro da escola. Então, assim, a escola acaba suprindo essa falta. Agora, em termos de aprendizagem, a aprendizagem é a mesma, né? Eu tive conquistas de Olimpíadas de Matemática e na escola pública são muitas também. Na privada, agora também eu estou tendo bastante conquistas. Mas em termos de aprendizagem, eles aprendem com as mesmas potencialidades. Agora, a dificuldade é muito maior, né, na escola pública. O aluno tem que se desdobrar, ele tem que se superar para ele conseguir dar conta daquilo ali. Ele precisa de uma superação que às vezes é bem complicada. E você falou da escola pública, né, que muitos têm uma família que a mãe é sozinha, né, não tem a figura do pai. Muitas vezes acontece com você de você ser essa figura, essa referência masculina na vida do aluno, até como um conselheiro, extrapola às vezes o seu papel de professor e vira como se fosse uma espécie de pai desses alunos. Mas a maioria das vezes é assim, né? Eles ficam, quando eu chego, eles ficam felizes. Quando tá tudo bagunçado, eu dou bronca, eles vão. A gente conversa, a gente fala sobre o dia a dia, sobre as escolhas na vida. Quando esse menino faleceu, conversei muito com eles. Vocês estão proibidos de morrer. Então, assim, falo sobre escolhas, entendeu? E eles precisam ouvir, eles têm a gente para ouvir. É um tempo que ele passa ali. Então, volto a falar, matemática é um meio. Eu não quero formar matemáticos. Eu quero formar pessoas que vão usar a matemática para entender o mundo. E usar nesse mundo de transformação que a gente tem. Agora, dentro de sala de aula, eu sou amigo, eu sou professor, eu sou aquele que ensina, mas aquele que ouve, aquele que entende o dia que ele está mal, quando ele está triste. Hoje você não está bem? Eu respeito. Fica aí. Fica quieto no canto, não quiser copiar, vou respeitar teu tempo, porque é dele, a gente também tem isso. Nós somos seres humanos, como é que eu não vou entender o outro? Às vezes teve um problema familiar, um irmão que se foi, um parente, uma avó que está internada, isso vai afetar na cabeça de um adolescente, de um jovem. Então, eu tenho que entender que isso tem uma grande importância na vida dele. Não posso achar que a minha aula é mais importante do que tudo na vida. Então, tem dia que você não está bem. E eu estou ali para ouvir, para aconselhar, para orientar. Então, isso é o mais gratificante, assim, é o maior prêmio. Nenhum deles é maior do que você saber que eles estão fazendo boas escolhas. Eu acho que, eu falo para eles, um bom mecânico, um bom pedreiro, ele ganha muito bem, porque ele tem que ter compromisso, ele tem que estudar, ele tem que conhecer matemática. Então, o projeto do Educador Nota 10 foi um projeto de engenharia, para eles entenderem a vida, então, as coisas que estão no dia a dia dele, e dar importância e valorizar os profissionais da família que estão ligados à obra, o ajudante, o pedreiro, que muitas crianças não reconheciam o pai como um grande profissional. Eu tinha vergonha de falar que meu pai era pedreiro. Depois do trabalho, eles falaram, relataram por escrito. Hoje eu tenho orgulho do meu pai.
Eu sei o quanto ele sabe matemática para ele construir uma casa. Eu tenho orgulho da minha mãe. Eu entendo o que hoje nós somos 4, 5 irmãos numa casa pequena, porque é muito caro construir uma casa. Então, minha mãe, ela prioriza a alimentação. Ela não consegue dar um conforto maior. E essa visão foi construída por eles, né? Eles praticando, eu auxiliando, mas eles começam a ter essa percepção, que eu acho que vai ficar para sempre, né? Tem coisa que não é para a escola, é para a vida, né? Exatamente. É o que a gente falou aqui, tudo está relacionado à vida, né? Tudo que você aprende, você tem essa relação com a vida, né? A escola é uma coisa que fica para sempre na nossa vida, justamente porque às vezes a gente nem faz essa conexão. Você falou desse caso do pedreiro, né? Que também tem ali a conta matemática, né? Para levantar uma parede, o quanto de cimento, de areia para poder levantar um muro, a coluna, por que tem um espaço entre uma coluna e outra para poder erguer a parede. E às vezes as pessoas não fazem essa relação de cara, mas está ali, né? Tá ali e é importante isso que você faz e aplica, né, nos alunos, é fundamental para entender que tudo na vida é importante, não tem profissão menor e maior, tudo é muito importante, né? E que quando a matemática ela vem, a ideia do Educador Nota 10 do projeto foi a gente partiu de um problema social, que é o número de moradores de rua, que vinha aumentando muito no bairro. E aí teve a primeira construção dos prédios de um projeto de construção de casas populares, onde as crianças ficaram, tanto prédio aqui. Então, assim, aí eu pedi que eles pesquisassem, olhassem o número do aumento do número de moradores e que aquilo era um projeto de você dar residência para quem não tem casa. E aí eles tiveram que montar em grupos uma casa projetada por eles, uma casa simples, barata. E aí eles foram para o campo, foram ver preço de material, de construção, podiam entrevistar os pedreiros, os pais, pedreiras, irmãos. Aí eles vieram, professor, não é só piso não, tem piso, a gente tem rejunte, tem espaçador. Eu falei, então vocês vão trazer e dar aula, explicar para a turma sobre isso tudo. E eles montaram um projeto e que foi significativo, porque a matemática toda ali, né? Porque a matemática, a geometria é muito hipotética, né? Você bota lá uma estrada de 1 quilômetro no quadro, ali não tem 1 quilômetro, né? Aquilo é um modelo, né? Um terreno 10 por 20. Eu não desenho um terreno 10 por 20, eu faço um modelo de um desenho. E aí, na época, eles disseram assim, metro quadrado, eles tiveram que construir de jornal um quadrado de 1 metro e medir a sala. Porque aí você tem posse do que é um metro quadrado. Porque o que é um metro quadrado? Um quadrado de 1 metro? Que é diferente de 1 metro, né? Então você constrói o metro quadrado e começa a entender o significado, porque os pisos são vendidos de acordo com uma metragem. E foi interessante isso. E no final eles tiveram que falar sobre as aprendizagens. Eu usei também alguns programas de computação para mostrar da construção. Primeiro eles tiveram que fazer planta baixa na mão para entender que existem normas de uma cidade de construções. Então, isso é um projeto que eu revia com eles, trazia as dificuldades deles e eles viam a aplicação daquilo. Então, no final foi legal, os relatos foram muito interessantes. Eu aprendi a dar valor a meu pai, isso foi muito legal. O quanto ele sabe de matemática, o quanto é difícil, o quanto é caro construir uma casa, né? Você falou do seu pai, tudo, né? Muitas famílias terceirizam a educação, falam, isso é coisa da escola, do professor, e abre mão até de fazer lição de casa, de acompanhar o filho, como que foi o dia, tal. O quanto é importante os pais não só acompanharem, perguntarem, né, como que foi na escola, verem as notas, ver o que está aprendendo, tudo, mas até mesmo fazer ou ajudar na lição de casa com o filho. Sim, eu não tenho dúvida. Aqueles que têm a possibilidade, porque na escola privada a gente tem
um acesso maior, né, de uma família construída que tem um tempo para orientar um filho, para olhar um caderno, para acompanhar o dia a dia, e na pública às vezes não. Então, assim, eu acredito que todo mundo vai dar conta, né? Assim, senão, então, mas quando ele tem alguém que olhe, então eu sempre peço para a mãe olhar nas reuniões, chego cansado, mas dá uma olhada no caderno, elogia, dá um parabéns, isso motiva, né? Você ouvir um parabéns, você está feliz que ele está produzindo. Não, mas minha mãe só quer nota boa, né? Eu falei, mas toda mãe só quer nota boa. Mas ela, garanto que ela fica feliz de você estar se dedicando, de você estar estudando. Então, esse incentivo é fundamental, né? Você ouvir um carinho, você ir numa reunião, você conversar sobre o seu filho, ele percebe que ele não está sozinho. Tem alguém junto com ele ali, construindo um futuro promissor, né? Até emocionalmente isso ajuda, né? Fortalece, inclusive, na sala de aula, né? Eu acho, isso é importante demais. É para nós todos, né? Ter alguém do lado que incentive. Até pra gente, né? Se você está trabalhando, e a gente vai chegar agora nesse ponto, né? Quando eu falei que ele é genial, é porque esse homem tem prêmio Shell, Olimpíada de Matemática, uma porrada. Teve um prêmio internacional em 2023, professor nota 10, é uma das referências de matemática no Brasil, inclusive devia ser ministro da Educação ou secretário de Educação. Como que esses prêmios chegam na sua vida, como que você recebe isso? É gratificante tudo, e reconhecimento do seu trabalho, e o que foi importante na sua vida como professor, né? Você virou já uma das maiores referências no assunto quando a gente fala em matemática. Então eu queria que você falasse do Prêmio Shell, professor nota 10, das Olimpíadas de Matemática. Tem Olimpíada de Matemática, cara, que eu acho que é uma criação muito bacana para incentivar e estimular a matemática, né? Isso é no mundo todo, né? Sim. E esse prêmio internacional, que foi em 2023, não sei se tem algum mais recente de lá para cá. Eu, assim, o Educador Nota 10 foi um período na época de pandemia e que a gente estava desenvolvendo um trabalho sobre esse trabalho de olhar da necessidade das construções de casas populares, né, pelo número de pessoas que estavam habitando as ruas. E aí o trabalho deles, que eu apresentei o trabalho, e a gente acabou ganhando o prêmio, nós, não eu, acho que ganha uma escola inteira. Uma escola não se faz só pelo aluno e pelo professor, desde o porteiro, do agente educador, da pessoa responsável pela merenda, de quem está cuidando da limpeza da escola, todos são importantes. Então todos são vencedores, não fui eu, só fui o representante dessa conquista da escola. E aí o Prêmio Shell também foi um prêmio ligado também à engenharia, à ciência, e era um prêmio assim, eu gosto de trabalhar com projetos. Eu tinha um outro trabalho de matemática com Mondrian, que era muito interessante, onde eles construíram sólidos geométricos imensos, que eu poderia parar no sólido. É aí que a gente fala sobre aonde a matemática pode ir e parar e onde ela pode avançar. Eles estudaram os sólidos geométricos, construíram em tamanhos gigantes, e aí eu vi a técnica de Mondrian. É um bom momento para a gente ensinar são as cores básicas, um pintor tão famoso, com pinturas tão importantes e com uma técnica tão bonita. E nós fomos... Quem foi Mondrian? Eles tiveram que pesquisar um pouco de sala de aula invertida, eles buscando, e aí eles construíram os sólidos aplicando as técnicas. Então foi um trabalho lindo assim, de história da arte com matemática, e que eu sou apaixonado, mas eu não fiz a inscrição desse, fiz a inscrição mais ligada à área de engenharia, que eu achava que o momento da pandemia era um momento de você olhar para a matemática e para a ciência num todo, né? E aí foi o prêmio, foi uma surpresa quando nós ganhamos esses prêmios todos, né? E, assim, valoriza, eles ficam felizes porque eles fizeram, né? Os trabalhos são deles, eu só representei. E mostra que se você
trabalha com uma matemática onde você pensa na ideia de projetos, onde você veja a matemática numa amplitude maior do que ela segmentada em conteúdos, vamos dizer assim, mas ela mais abrangente, onde a gente coloque todas as competências que estão na Base Curricular Nacional juntas dentro de um projeto e ali ele possa entender a matemática para o mundo, faz muito mais sentido para ele. E ela é muito mais significativa. Então, assim, eu acho que culmina em mostrar, olha, essa matemática é uma matemática interessante, é uma matemática que ela começa a repensar os modelos de matemáticas que são aplicados no Brasil. Eu acho que essa era a intenção. Vamos repensar esses modelos. Vamos pensar menos em conta e mais em processos. A máquina faz a conta para mim. Em menos instrumentalização, repetição de modelos e mais de entendimento do porquê aquilo acontece. Então, eu acho que essa era a ideia. Era a partir de uma matemática que fizesse mais sentido. E culminou com os prêmios. Acho que isso é legal para mim, para a escola, para todo mundo. E eu acho que você falou em Olimpíada também, eu acho que toda ferramenta que eu possa utilizar, que oportunize transformação nas crianças, eu vou utilizar. E estimula. Né? A Olimpíada de Matemática, ela promove, ela enriquece o currículo de uma criança. Porque ela dá oportunidade de ele fazer iniciação científica dentro de uma universidade, dá uma bolsa de iniciação científica. Ele conhece uma matemática que ela é muito mais instigante do que a matemática que ele vê em sala. Ela é muito mais provocativa, ela é reflexiva, ela é desafiadora. Então são problemas muito interessantes. E que eles gostam disso, eles gostam de ser desafiados. Qual jovem que não gosta? Eu hoje, na época da pandemia, quando não sabia mexer numa câmera, quando me botaram para dar uma aula online, o foco tá ruim, era um pavor, não sabia o que fazer. Fui lá, compro a câmera, não adiantou em nada porque eu não sei mexer. Baixa um programa, bota um quadro, o foco tá com a luz, tem que jogar. Quem me ajudou? Foram os alunos que estavam online. Sim. Professor, bota uma luz assim, agora bota uma luz do lado. Abre o melhorou. microfone. Agora mexe ali, desfoca, tira um pouco, professor. Então, assim, eles me deram aula do que fazer. Eu aprendi com eles sabem tudo. Hoje eu compro o celular, eu dou na mão deles. Bota tudo aí meu, por favor. Eu escolho um grupo, bota aí tudo. Passa tudo meu, bota nesse celular. Porque é uma juventude que eles não clicam, eles mexem em tudo, né? E assim, mas eu acho que a tecnologia eu também gosto de usar em sala de aula. Não consigo, você hoje tem programas de geometria fantásticos, gratuitos e fantásticos hoje que eles têm acesso. Então, assim, tanto a Olimpíada de Matemática, como um projeto que a gente fez, Meninas Olímpicas do INPA, para estimular as meninas na ciência. Gostei do projeto, eram só meninas buscando historiadores, buscando história da ciência, fizeram uma pesquisa na comunidade para falar nome de cientistas brasileiros e mundiais. Ninguém citou uma mulher. Todos que reconheceram o cientista eram nome de homens. Doideira, né, cara? E aí elas estudaram, elas aprenderam um pouco de robótica, e só para as meninas, e o legal assim que os meninos me cobraram, professor, a gente está sendo excluído, né? Porque tudo bem que as meninas precisam ter um espaço, mas quando faz uma coisa para a menina, está excluindo outro grupo. Aí eu, na época, tinha que montar um projeto de culminância para a garotada, e eu falei, o que eu vou montar, gente? Aí eu botei um curso de robótica dado pelas meninas para os meninos da escola. E agora vocês estão felizes? Estão aprendendo robótica porque fazia o caminhão andar, criavam um robô e aprendiam toda a parte de robótica, de lógica, né? De algoritmos que tem por trás disso. E elas deram aula para eles. Vocês vão montar um curso para os meninos e assim os meninos vão ficar felizes porque aprenderam também um pouco de robótica e ninguém vai sair triste falando que foi excluído do processo e do projeto. Acho que tem isso.
a gente pegar toda a oportunidade e falar assim, eu vou usar essa oportunidade e colocar que eu acho que vai ser interessante para eles. Acho que quem ganha são eles. E uma coisa que você faz, né, você está falando de oportunidade e tudo, além desse trabalho, que é um trabalho que é dentro de sala de aula, mas também vai para fora, né, que essa projeção que você tem do seu trabalho, foi inclusive o seu programa E aí, Professor, no canal Futura. Como que surgiu esse convite, né? Foi em razão da sua notoriedade em relação aos prêmios, sua didática, carisma? Como que foi esse desafio de fazer uma coisa que, assim, a profissão de professor é uma profissão que tá ali na sala de aula, tudo, né? Sim. Agora, quando você se projeta, liga a câmera, tudo, aí você já vira quase um popstar. Como que foi isso para você? Não, assim, foi depois do prêmio do Educador Nota 10, aí eu recebi uma proposta de fazer uma série do E aí, Professor Matemática para o canal Futura. E aí eu falei, mas é para dar aula de matemática? Porque tem um monte de gente dando aula de matemática no YouTube, canal, né? Eu falei, isso aí eu não quero. Não, mas qual é a sua proposta? Eu falei, falar de assuntos de matemática financeira, matemática e inclusão, matemática da pandemia, matemática no dia a dia, matemática e jogos. Mas você tem ideia? Aí o roteirista, sentei com ele. E aí foi aprovado o projeto e a gente acabou encarando e montando essa série que, para mim, foi o maior prêmio que eu tive. Porque eu consegui fazer algo que eu gosto, refletir sobre a matemática e suas aplicações, e não sobre estudar matemática e seus conceitos, que isso é para um público muito específico. Agora, pensar na matemática e suas aplicações e o que ela pode produzir, o que ela pode deixar de legado, isso é legal. Então esse foi, eu acho que é o maior ganho que eu tive na educação, foi essa série, porque a gente passou por áreas que são bem interessantes de refletir. Programas curtinhos, né? Então, assim, não tomava tanto tempo e foram reflexões interessantes. E para o público muito abrangente, né? Daí é lidar com... A televisão você liga, tem lá uma senhora, tem um analfabeto, tem alguém que odeia matemática, então é dialogar com um público que está ali para meio disperso, meio aleatório, mas que você tenta cativar por meio da sua didática, da sua dinâmica, enfim, é um desafio, né? A educação, eu acho que tudo que eu tenho hoje eu devo muito à educação. A casa que eu comprei foi construída pela educação. Eu ganhei um prêmio também num programa de perguntas e respostas da Globo, que me deu a oportunidade de comprar uma boa casa. Então, assim, esse programa que ficou é um programa que eu acho que é minha cara, é o que eu queria, pensava em fazer de matemática. Então, assim, eu acho que, assim, em termos profissionais, eu acho que já foi tudo. Eu estou para me aposentar, mas eu quero continuar. Mas eu quero continuar aí na educação, mas talvez trabalhar com formação de professores, tentar contribuir para uma formação com um olhar diferenciado da matemática. Você precisa saber matemática, mas você precisa formar seres humanos que vão usar a matemática para viver e não formar matemáticos. Isso seria uma revolução, né, professor? Isso é um sonho. Não sei se eu vou estar vivo. A gente vive de sonhos, né? Mas... A gente está chegando quase no final do podcast. Qual que é o seu recado para aquelas pessoas que brincam, né, fazem piada, falam assim, não preciso saber matemática, tá aí a calculadora. O que você fala para esses caras aí? Você precisa. A gente vive num mundo que a gente é desafiado o tempo inteiro. Eu tenho que fazer conexões, eu tenho que tomar decisões rápidas, eu tenho que ter um raciocínio lógico apurado, saber fazer escolhas. E a matemática desenvolve demais isso. Então, em qualquer área, a matemática tem sua aplicação.
na área médica, na área da história, você precisa... Quando a gente faz conexões da história num tempo, ali tem matemática. A matemática está por trás de tudo. A gente pode pegar a história da matemática nesse tempo e você vai ver o que está acontecendo. Então, assim, você vai usar muito. E até para viver, porque para pagar uma conta a gente precisa saber fazer escolhas, não se endividar, a gente precisa saber o momento, botar tudo no papel, para não ser, né, na hora de comprar um carro, será que realmente está a taxa de juros que está ali, que estão dizendo? Parcelas. Ou não tem algo por trás disso aí? As parcelas, né? Então não tem algo embutido que não foi dito? E às vezes você paga bem mais, né, do que se pagasse à vista. Sim, na escolha que você vai fazer. Eu guardo esse dinheiro ao longo do tempo. Se eu não vou pagar juros, eu vou fazer uma escolha de guardar esse meu dinheiro e deixar ele render. E vou parcelar. Ou não, é melhor pagar à vista e ter um bom desconto. Então, assim, tudo na vida você precisa matematizar e saber fazer essas escolhas. Então, assim, pode ter certeza que viver é usar a matemática. Porque se a gente sabe utilizar, sabe suas aplicações, e a gente precisa dela para tomar decisões, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento matemático, né? Então, assim, que eu estava dizendo, acho que eu não sou de exata, eu sou de humanas. Todos somos humanos, todos somos de exatas. Então, acho que a matemática, isso foi um grande pretexto para a matemática não assumir seu fracasso educacional. É uma desculpa, ela dizer né? assim, olha, ele não aprende porque ele é de humanas. Não é isso. Eu admito, eu uso essa frase, mas vou parar de usar depois dessa entrevista. Eu acho que assim, para matemática você justificou, né? Para a educação matemática, para o ensino da matemática, está justificado. Parece que a pessoa nasceu com gen, né? Sim. Ela vai lá e nasceu. Não é, a pessoa acaba trazendo experiências educacionais e de vida que às vezes ela acaba tomando uma escolha por uma área ou por outra com aquilo que ela mais se assemelha, né? Mais se identifica. Mas não é uma questão de eu odeio ou não vou odiar. Não dá para você hoje não entender que você aplica matemática. Mas que matemática? Essa que é a pergunta, né? Que a gente está falando em tanta matemática, mas que matemática, né? Raiz quadrada, hipotenusa. Não, tem umas coisas, né? Que que são muito específicas para o matemático, né? Equações de segundo grau, aquelas fórmulas. Tanta gente vive sem, né? E vive bem. Então, assim, em que momento, para que público? Então, isso tudo a gente precisa repensar, né? Luiz, estou, cara, muito feliz de você ter aceitado o convite, estar aqui. Um cara tão premiado, necessário para o Brasil, e assim, um orgulho nacional de tudo que você já fez, construiu, e esse prêmio que você ganha, não é só você que ganha, somos nós que ganhamos, né? Porque falam muito da questão educacional do Brasil, e ter um cara como você, isso é um motivo de muito orgulho, né? Principalmente para mim, ter esse podcast, que é uma homenagem, eu criei ele em homenagem aos professores, de contar essas histórias tão fantásticas e mostrar para as pessoas gente tão bacana e que construiu uma carreira tão linda e forma crianças, adultos, enfim, forma cidadãos acima de tudo. E, cara, assim, tem no catálogo Luiz Felipe Lins, aqui no Catedrático, cara, assim, não pode pá, não tem, Flow não tem. Nós temos Luiz Felipe Lins. Então eu queria que você deixasse suas redes sociais, como que faz as pessoas para te achar, se quiserem falar com você, palestra, novos programas de televisão, enfim, como que faz para te acessar? Eu tenho Instagram, mas eu não sou tão ligado à rede social. Tenho meu Instagram e tenho e-mail, mas não tenho canal, não tem essas coisas todas assim ligado não, mas deixar meu e-mail lfelipel@terra.com.br, é o meu e-mail desde quando surgiu Terra. E então no Instagram também é Luiz Felipe Lins 1972 no Instagram.
E queria agradecer, porque eu acho que você tem um espaço para falar sobre educação, é fantástico. E eu acho que é falar sobre educação com práticas de educação e com histórias de educação. Eu acho que isso é inspirador para quem está se formando, para quem está estudando. Então, super agradecido pelo seu convite. Assim, o papo é muito tranquilo. A gente tem que fazer um outro papo para falar que ele é flamenguista, gosta de carnaval, então não tem essa imagem de professor ser um cara super CDF, o cara gosta de coisas também como a gente gosta, é um ser humano como nós. Então, assim, muito agradecido e quando tiver um Flamengo e São Paulo, a gente vai assistir juntos. Vamos. Da área neutra, tá? Aí, matematicamente, o Flamengo é freguês do São Paulo. Não, mas a gente vai isso devagar, deixa que isso ainda tá... Matemática comprova, isso é um fato. Mas aí a gente deixa... tudo é o tempo. São gerações. Exatamente. Então é isso, gente. Obrigado. Esse é o Catedrático, mais um episódio, cara, clássico, histórico. E acompanhe a gente em outros. Se inscreva no canal, enfim, curta e siga a gente também nas redes sociais, porque só gente de categoria neste podcast. Obrigado.